Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Luiz, aqui do canal Saber Matemática, e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre equação do segundo grau. Então, sem mais enrolação, vem comigo, bora pro vídeo. Bom pessoal, voltando aqui para a nossa equação, já coloquei um exemplo aqui no nosso quadro. É uma equação do segundo grau completa, onde nós temos A, B e C, portanto é uma equação completa. É do segundo grau porque ela tem grau 2. Olha, no primeiro termo nós temos o x elevado ao quadrado, indicando que é uma equação do segundo grau. Pois bem, então para a gente começar a resolver essa equação, a gente começa identificando os nossos coeficientes. E quais são os nossos coeficientes? É o nosso A, o nosso B e o nosso C. Quem é o nosso A nessa equação? É quem está acompanhado desse x elevado ao quadrado, que nesse caso vale menos 5. Quem é o nosso B? É quem está só com o x. O x não está elevado ao quadrado, ok? Então, nós temos o menos 3. E, por fim, quem é o nosso C? É nosso termo independente, ele não tem variável, que é o mais 2. E assim, a gente já identifica os nossos coeficientes A, B e C. Portanto, agora o próximo passo é a gente encontrar o nosso delta. A fórmula do delta é b ao quadrado menos 4 que multiplica A que multiplica C. Eu insisto em dizer, pessoal, que quando a gente vai resolver a equação do segundo grau, que a gente coloque a fórmula, que a gente escreva a fórmula, porque é comum dar um branco na hora da prova e a gente esquecer a fórmula para poder resolver a nossa equação. Então, toda vez que você for exercitar, fazer uma atividade, fazer um exercício, escreva a fórmula, que é para o cérebro gravar essa fórmula e não esquecer mais. Ok? Então, a nossa fórmula é delta, que é igual a b ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C. E agora, a gente vai fazer o processo de substituição na fórmula. Delta, que é igual, quanto vale meu b? Vale menos 3. Como é b ao quadrado, então vai ficar entre parênteses menos 3 ao quadrado. Seguindo aqui a nossa equação, menos da fórmula, 4 da fórmula, que multiplica A. Quanto vale o nosso A? Menos 5. Então, que multiplica menos 5, que multiplica C, que vale 2. Vamos colocar dentro do parêntese, porque aqui a gente vai ter que fazer jogo de sinal e fazer a multiplicação. Bom, acho que eu vou lá para cima, porque aqui já está muito no finalzinho. Continuando aqui, então, delta, que vai ser igual menos 3 ao quadrado. Como é que eu resolvo menos 3 ao quadrado? Menos 3 ao quadrado é a mesma coisa que eu fazer menos 3, que multiplica menos 3. Então, menos com menos, que é o nosso jogo de sinal da multiplicação, menos com menos, que dá mais, e 3 vezes 3, que dá 9. Perfeito? Então, já sabemos como é que a gente resolve isso aqui. Bom, se dá 9, então começando o nosso delta, é menos 3 ao quadrado, que dá 9. Fazemos o jogo de sinal, menos com menos, que dá mais com mais, que dá mais. 4 vezes 5, que dá 20. 20 vezes 2, que dá 40. E agora aqui nós temos o jogo de sinal, na verdade, usar a nossa regra de sinais iguais. Né? Sinais iguais a gente soma e conserva o sinal. Então, 9 mais 40 é igual a 49 positivo. E assim, a gente encontra o valor do nosso delta. Nosso delta vale 49. O próximo passo agora é nós acharmos o valor de x através da nossa fórmula resolutiva, que é chamada de fórmula de Bhaskara. Muito bem, então nós temos a fórmula, de novo eu insisto, escrevam a fórmula, menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2, que multiplica A. Portanto, x, que vai ser igual
Fazendo a substituição, eu tenho menos b da fórmula e tenho menos b da minha equação, que é menos 3. Então, vai ficar menos da minha fórmula e menos da minha equação, que é menos 3. Mais ou menos a raiz de delta, que é 49. E isso tudo dividido por 2, que multiplica a, e o meu a vale menos 5. Vou colocar entre parênteses para eu fazer o jogo de sinal também. Então, x que é igual, olha aqui, jogo de sinal da multiplicação, menos com menos que dá mais, então aqui dá mais 3, mais e menos raiz de delta. Raiz de delta, no caso a raiz de 49, que é 7, porque 7 vezes 7 é 49. Se vocês tiverem dificuldade em achar a raiz quadrada, coloquem no comentário que nos outros vídeos eu faço falando sobre como encontrar as raízes quadradas. Então eu tenho aqui 3 mais ou menos 7, e aqui eu tenho jogo de sinal da multiplicação, mais com menos que dá menos, 2 vezes 5 que dá 10. Então até aqui o meu x é igual a 3 mais ou menos 7 dividido por menos 10. E a gente lembra que a partir de agora a gente vai desmembrar aqui, né? Eu vou fazer o x', o x2', ou o x1, x2, como queira chamar. Eu vou fazer o primeiro 3 mais 7 dividido por menos 10 e o segundo 3 menos 7 dividido por menos 10. Mas eu vou aqui abrir um lugar, porque ali já está cheio, para a gente poder continuar a fazer a nossa equação. Lembrando que se você estiver gostando do vídeo, você pode dar seu like para ajudar o canal a ser divulgado para outras pessoas que estão precisando e têm essa mesma dificuldade que vocês têm, ok? Bom, então eu parei bem aqui, x que é igual a 3 mais ou menos 7 dividido por menos 10, e agora eu vou fazer o meu x', ok? Que é o meu x'? 3 mais 7 dividido por menos 10. Então, aqui eu tenho sinais diferentes, aliás, tenho sinais iguais, então soma e conserva o sinal, que vai ficar mais 10, né? Porque 3 mais 7 é igual a 10, dividido por menos 10. Agora eu tenho uma divisão de sinais diferentes, aí eu vou fazer o jogo de sinal. Menos com mais, que dá menos, 10 dividido por 10, que dá 1. Então, aí, nós encontramos o valor do nosso x', ou x1, que é igual a menos 1. E aí a gente parte, então, para o nosso x2. Nós fizemos a parte positiva, agora a gente vai fazer a parte negativa. 3 menos 7 dividido por menos 10. Agora sim, nós temos uma operação com sinais diferentes, e a regra de sinais diferentes diz que a gente subtrai e dá o sinal do maior número. O maior número é 7, ele é negativo, a resposta aqui já vai ficar negativa. 7 menos 3, que é igual a 4. Isso tudo dividido por menos 10. Portanto, aqui nós podemos fazer o seguinte, a gente tem uma divisão, né? Uma divisão de sinais iguais. Então, menos com menos, que é igual a mais, eu não preciso colocar aqui. E aqui eu não consigo dividir 4 por 10, mas eu consigo simplificar, pessoal. Olha só, eu consigo dividir o 4 por 2, que dá 2, e o 10 por 2, que dá 5. Então, o nosso x' é igual a 2 sobre 5. Bom, nesse caso, então, nós já encontramos o nosso x' e o nosso x2', o nosso conjunto solução, portanto, aqui entre chaves, é igual a menos 1 e a 2 sobre 5. Esse aqui já é o final do nosso cálculo. Essas são as raízes da nossa equação do segundo grau. A partir daqui, a gente poderia trabalhar o gráfico dessa equação, que a gente pode ver mais para frente como é que a gente monta e como é que a gente lança esses pares ordenados no nosso eixo X e o nosso eixo Y, que são os nossos eixos das abscissas e das ordenadas. Mas ainda aqui, eu queria lembrar vocês que a gente pode fazer a nossa prova real, para que a gente
Lembrando ainda que é para a gente sair das nossas provas com tranquilidade. Então, como é que a gente faz? A gente pega a nossa equação que a gente tinha original do segundo grau, no lugar de x a gente substitui primeiro pelo valor do x'. Achando o resultado, achando as igualdades, a gente passa para o x das linhas. Pegamos a mesma equação e no lugar do x colocamos o valor do x duas linhas, que nesse caso aqui é 2/5. Tem que dar também uma igualdade de 0 igual a 0. Se isso não acontecer, alguma coisa nesse processo está errado e a gente precisa refazer o nosso cálculo. Perfeito, pessoal? Então, o nosso vídeo de hoje é esse, dando continuidade aos nossos estudos de equação do segundo grau. Eu espero que aos poucos vocês estejam tirando as dúvidas que vocês tinham, ter essa segurança na hora de resolver as questões de vocês nas provas. Perfeito? Então, por aqui eu fico no aguardo de vocês nos próximos vídeos e não esqueçam de colocar nos comentários se vocês estão gostando dos vídeos, se vocês estão tendo dúvidas e se vocês têm sugestões para novos assuntos para os próximos ou novos vídeos. Não esqueçam também de deixar o like de vocês para que o YouTube possa compartilhar esses vídeos com outras pessoas para ajudar da mesma forma que está ajudando vocês. Ok? Então, até o próximo. Tchau!